Sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast da Comissão de Defesa dos Direitos dos Pacientes Oncológicos em Cuidados Paliativos. Eu sou Solange Cunha, advogada especialista em Direito Médico e Direito da Saúde. Olá, eu sou Renata Fernandes, advogada especialista em Direito Médico e da Saúde. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Nós vamos compartilhar um pouco da nossa história, a nossa atuação e os projetos que estamos desenvolvendo na nossa comissão. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente a nossa presidente, doutora Ana Tereza Basílio, por ter ajudado a montar essa comissão que surgiu de uma conversa. Eu estive com ela numa reunião falando sobre um bloco de carnaval de pacientes oncológicos que viria de Niterói, e a gente estava querendo registrar esse bloco, e dessa conversa surgiu a comissão, e eu já saí dali daquela reunião como presidente da comissão. Foi uma surpresa, mas uma surpresa adorável, porque eu sou paciente oncológica em remissão, e assim foi um sonho que eu não esperava passar em realizar, e está sendo transformador, porque essa comissão ela é formada de membros e consultores envolvidos com a causa, seja paciente oncológico ou que tenha passado por experiência de algum familiar ou algum amigo. Somos todos envolvidos com a causa e com a intenção de passar as informações, direitos e tudo que essa comissão pode transmitir através de seus consultores, que são profissionais da área de saúde, médicos, oncologistas, mastologistas, fisioterapeuta oncológico, nutricionista oncológica, a doutora Patrícia Arraes, que veio comigo nessa missão e abraçou e trouxe junto com ela vários profissionais da saúde, e a gente tem uma equipe de 14 membros, consultores, que vieram doar o seu tempo, aquele tempo que eles não têm, mas que estão prontos a dividir com a gente e passar informação. Estão na linha de frente com os pacientes e vieram para formar essa comissão junto com os advogados, que são membros, que estão atuando em todos os direitos dos pacientes nessa missão. É importante a gente destacar, né, Solange, que os advogados que são membros da nossa comissão também tiveram uma vivência prática com o câncer, seja na sua própria vida ou na vida de um parente, um familiar próximo, né? Então, além da Solange, que é presidente, ter passado por um câncer, e eu também, como vice-presidente, passei também por um câncer de mama, os nossos membros, advogados, têm essa vivência, o que torna aí essa causa tão sensível para todos nós, e a gente consegue ter um olhar mais sensível, mais prático, realmente um olhar holístico para o paciente oncológico, e a gente tem aí essa missão, né, de trazer informação, conhecimento e ajudar todo mundo que está passando por um momento tão difícil que é um tratamento oncológico. A gente tem uma missão de dar voz a esses pacientes, né, que estão num período de vulnerabilidade, de sensibilidade, e que não são muitas vezes ouvidos. São pacientes que estão em extrema carência de afeto, carência de cuidado, seja pelo SUS, seja pelos órgãos privados. A gente precisa fazer com que sejam efetivadas as leis que estão em vigor, que muitas vezes não são cumpridas. Quem está dependendo do SUS, principalmente, depende de exames, depende de diagnóstico para começar um tratamento, que normalmente não é cumprido, né? O prazo de 30 dias ou de 60 dias que as leis determinam não são cumpridos, e esse tempo é fundamental para quem tem câncer. Quem tem câncer, a doença não espera, e quanto mais rápido a gente puder atuar, ajudar esses pacientes, seja a ter esses direitos restabelecidos, para começar o tratamento logo. A intenção da comissão, ela é uma intenção que a gente pode chamar de utópica, mas ela tem muito sentimento,
como eu e a Renata passamos pela doença e tivemos êxito no tratamento, o que a gente pretende é que cada paciente, quando comece um tratamento, passe pela mesma experiência que a gente passou, com uma rede de apoio que a gente trouxe para essa comissão, que são os profissionais de saúde, que têm assim, muito para doar deles. Então, a nossa intenção é que cada paciente tenha o sucesso e o êxito no tratamento. Então, assim, essa é a intenção da comissão. Fortalecer e formar uma rede de apoio para esses pacientes que estão nessa vulnerabilidade emocional e física. E para cumprir essa missão, a gente ficou muito feliz porque a gente conseguiu estruturar a nossa comissão de uma forma multidisciplinar. Então, não são advogados discutindo leis, né? Nós temos a junção então, de advogados, profissionais da saúde, profissionais das ciências sociais, que conseguem ter um olhar do paciente como um todo, e dessa forma a gente consegue trazer soluções práticas e mais humanas para essa causa tão importante. O fato deles estarem na linha de frente muito nos ajuda, porque eles trazem as demandas dos pacientes. Porque não adianta a gente, como advogado, só tentar fazer cumprir lei. A gente precisa saber realmente quais são as demandas desses pacientes, onde é que está a maior vulnerabilidade deles, que às vezes não é nem no tratamento, mas é no acompanhamento. A gente montou um guia, logo no lançamento da comissão, a gente teve o privilégio de montar um guia com esses consultores que formaram artigos falando sobre a vivência deles, seja na prevenção do câncer de mama, seja no descredenciamento de uma unidade, que o tratamento, o quanto é importante o paciente estar num tratamento e não ter aquela rede descredenciada, porque eles fizeram ali um vínculo de afeto, uma rede de apoio, e sem essa rede de apoio, desestabiliza emocionalmente aquele paciente que já está desestabilizado, né, emocionalmente, e com uma queda de um descredenciamento, isso pode agravar no tratamento. Eu vivenciei isso há muitos anos atrás, e a gente teve êxito nessa demanda. Então, assim, a gente quer trazer para a comissão todas as demandas do paciente e tentar ajudá-los com informação. A gente não está aqui para fazer uma advocacia predatória, muito pelo contrário. A gente quer só apenas orientar e dar dignidade a esses pacientes no tratamento. E o nosso guia foi além, né, Solange? O nosso guia traz artigo sobre nutrição, a importância da nutrição do paciente durante o tratamento oncológico. A gente tem artigos sobre a importância da fisioterapia na reabilitação desse paciente. A gente tem artigo falando sobre a importância de cuidar de quem cuida, que é o artigo escrito pela Solange. Ela vive na prática essa realidade, então trouxe essa importância da gente também olhar para quem está cuidando do paciente. Tem um artigo meu falando também sobre a importância da criopreservação de óvulos antes do início da quimioterapia em mulheres que estão em idade fértil e têm um diagnóstico de câncer. Então, a importância da gente ter esse cuidado em relação ao direito de constituição da família, né, que é um direito garantido pela Constituição Federal. Então, nós temos assim um olhar multidisciplinar que traz uma realidade mais humana, sabe, no cuidado do paciente oncológico. Eu fiz questão de fazer um artigo sobre o cuidar de quem cuida, porque eu, quando acabei o tratamento de câncer que eu tive de mama, eu fui surpreendida com o câncer do meu esposo de intestino. E assim, o cuidador, ele geralmente ele é invisibilizado. Ele não é olhado em nenhum momento. O importante ali é tratar do paciente, só que o cuidador adoece junto. E eu tive essa experiência logo após o meu tratamento, porque eu me senti muito mais vulnerável enquanto cuidadora do que como paciente. Como paciente, eu fui a minha própria cuidadora, mas eu tive que cuidar logo em seguida do marido, e eu ainda estava em tratamento, em final de tratamento. Então, assim, fiquei muito vulnerável e vi o quanto essas pessoas são invisibilizadas.
tratadas. Então, achei importante falar sobre isso. E todos os artigos do guia, ele relata exatamente a experiência que cada um teve. Então, assim, ele tem um conteúdo riquíssimo e agora a gente teve o privilégio de transformar esse guia numa revista eletrônica da OAB, que vai ser lançada em novembro, junto com o nosso seminário de Direito Oncológico e cuidados paliativos. Outra questão fundamental é a gente falar dos pacientes em cuidados paliativos, que também são invisibilizados. Esses pacientes, eles não estão na beira da morte, eles apenas precisam de cuidados mais especiais. Precisam ser amados, precisam ser cuidados, precisam ser respeitados e ter sua dignidade restabelecida. Muitos pacientes já ou em final de tratamento, ou quando o câncer ou outra doença já se expandiu, as pessoas têm o hábito de achar que aquele paciente não tem mais cura, então ele acaba sendo um pouco jogado de lado. Isso é muito sério e muito triste. A gente tem que cuidar dos nossos pacientes em cuidados paliativos. E essa comissão tem essa missão também. O nosso seminário ele vai abordar muito essa questão dos pacientes em cuidados paliativos, o quanto é importante a gente dar dignidade a essas pessoas, seja na hora de viver ou na hora de morrer. Em breve a gente vai divulgar informações sobre o nosso seminário, data, para que você possa se programar e estar conosco. Vai ser um evento imperdível, teremos a participação de muitos profissionais da saúde que vão trazer essa abordagem sobre a importância do cuidado paliativo, que é tão pouco falado. A gente está tentando até trazer do legislativo algumas demandas que ainda estão sendo, ainda estão em pauta para serem efetivadas. A gente quer trazer esses deputados para a gente conseguir fazer um debate aqui, porque a intenção da comissão não é só fazer evento. Evento é importante para a gente divulgar o nosso trabalho e passar informação para o paciente, para o advogado, para os familiares. Mas a ideia principal da comissão é dar dignidade aos pacientes, dar dignidade no sentido de fazer valer os seus direitos da melhor forma possível e passar essa informação para ele, para que ele não fique inerte. A gente, enquanto paciente oncológico, muitos deles ficam paralisados, mas a gente não pode permitir que o câncer nos paralise. A gente tem que transformar essa missão de paciente, levar informação, mas mobilizar também o sistema, dar dignidade, realizar funções públicas, missões para a gente trabalhar junto. Verdade, eu costumo dizer que conhecimento é poder. O advogado ele é essencial à justiça, mas nem sempre a gente consegue fazer justiça, né, Solange? Tem coisas que fogem do nosso controle, tem coisas que nós não temos poder. Mas se tem algo que o advogado pode fazer, é divulgar conhecimento e informação. É trazer acesso a quem não sabe que tem o direito e por falta de conhecimento não consegue agir. Quando o paciente está passando pelo câncer ou recebe um diagnóstico de câncer, é um baque muito grande, é um momento muito difícil. E aí, se ele não tem realmente o conhecimento de que ele tem meios viáveis para garantir o acesso ao melhor tratamento, essa jornada pode ser ainda mais difícil. Então, essa é a nossa missão, divulgar conhecimento. Esse poder está na nossa mão, né? Que é trazer realmente informação e o caminho para que esse paciente possa ter garantido a sua saúde através do melhor tratamento. E se for possível, realizar ajudar nessas políticas públicas para que esses direitos realmente sejam efetivados. Porque não adianta a gente ter só o direito no papel, se o paciente não consegue fazer aquilo realmente acontecer. A intenção da comissão é essa, é ajudar a efetivar esses direitos, seja através de informação, de políticas públicas, lutando a favor desses pacientes, junto com eles, seja na Assembleia, no Conselho, onde for, na OAB ou fora da OAB, a gente quer dar dignidade a esses pacientes. E pelo fato da gente ter sido paciente oncológico e ainda está em remissão, e ter várias pessoas na comissão assim, é esse intuito. O intuito sempre vai ser dar dignidade a esse paciente da melhor maneira possível. E fazer valer o direito dele de não ter a perda de uma chance.
né? Então, a perda de uma chance, a gente tem visto muitos casos, a gente, como atua na área de direito médico, a gente vê pacientes morrendo antes de uma transferência para fazer um transplante. Então, assim, a gente tem momentos felizes e momentos muito, muito tristes. Então, a comissão, ela serve para isso, ela serve para a gente junto ter força para conseguir fazer valer esses direitos dos pacientes. Queremos ser essa voz, né? A voz de quem não pode gritar, não pode falar, está passando por esse momento fragilizado. Nós já passamos por esse momento. E aí, contando um pouco do meu caso pessoal, eu era uma advogada generalista e eu passei a atuar especificamente no direito médico e da saúde a partir da minha própria causa. Eu tive que atuar em causa própria para garantir o meu tratamento. Eu tinha um certo conhecimento, não específico na área da saúde, mas conhecia o direito. Mas imagina aquela pessoa, Solange, que recebe um diagnóstico e não tem um conhecimento mínimo, não tem qualquer conhecimento sobre o que ela tem de benefício, né, quando recebe um diagnóstico. A gente tem benefícios previdenciais, benefícios trabalhistas, direitos realmente que são estabelecidos por lei para o paciente oncológico. Então, a gente quer ser essa voz, a gente quer falar, a gente quer gritar por quem não tem possibilidade de correr atrás dos seus direitos. A vida, ela dá, assim, uma guinada, né? Eu advogo na área de direito médico há mais de 20 anos e nunca achei que fosse precisar advogar na área de oncologia, tão especificamente em caso próprio. Logo no início da minha profissão, o primeiro caso que eu tive, eu não era advogada especialista em direito médico, mas a minha primeira ação foi para conseguir uma transferência de um cunhado para uma unidade intensiva, de tratamento intensivo, porque ele estava com câncer já em fase final, e o hospital não estava, como era um hospital público, ele não estava cedendo vaga na UTI. Eu tive que, numa sexta-feira, impetrar uma liminar e despachar com um juiz que veio do Rio para Niterói para poder despachar numa vara federal. E aí eu saí com aquele mandado nas mãos, entrei no hospital com aquele mandado e, na mesma hora, ele foi transferido para a UTI. Então, aquilo assim me deu uma emoção tão grande, porque eu estava resgatando uma dignidade de, pelo menos, ele ter a chance de morrer com dignidade. E aquilo ali foi tão importante na minha vida. E é incrível como isso toca a gente, né? Porque muito. Essa sensação que a gente tem de saber que a gente conseguiu garantir um tratamento, garantir a vida, né, de uma pessoa, a gente salva a vida no direito médico e da saúde, né? O tempo todo. Essa sensação a gente quer transmitir para todo mundo, né? E aí a gente... Acredito que por isso que você acabou também se especializando. E aí fui me especializando nessa área de direito médico. E assim, é o que mais me orgulha, não é a questão financeira, mas dar dignidade a um paciente, seja oncológico ou não, resgatar um tratamento, um medicamento de alto custo, dar dignidade a esse paciente é tão prazeroso. Você deita a cabeça no travesseiro de noite e fala: eu consegui cumprir a minha missão. Verdade. Então, essa é a nossa missão com a comissão. Esse foi nosso primeiro podcast. Acompanhem a gente na rede social, a gente vai passar muita informação. Agora, em novembro, a gente tem o nosso congresso, mas em outubro a gente tem o nosso Outubro Rosa, que a gente vai fechar hoje essa reunião, e em breve a gente vai estar divulgando onde ele vai acontecer, como vai ser, e a gente quer que todo mundo se una a gente, porque outubro é o mês de falar sobre a prevenção do câncer de mama, e eu, mais do que ninguém, e a Renata, estamos aqui para falar. Previnam-se. Eu tive o câncer de mama e sempre fui uma paciente que sempre acompanhou, sempre fez os exames periódicos, e apareceu um câncer avassalador. Eu tive que fazer uma mastectomia total da mama direita e, assim, tive uma rede de apoio que foi, assim, fundamental na minha vida. Oncologista, mastologista, nutricionista oncológica, fisioterapeuta, que fazem parte da nossa comissão hoje. Eu tenho orgulho de falar isso. É uma alegria. Tanto o médico da Solange quanto o meu médico mastologista são consultores da nossa comissão, e isso é um orgulho muito grande para a gente. E eu acho que é importante a gente falar, Solange, que não só para as mulheres após 40, é importante
ter esse autocuidado. Eu tive um diagnóstico com 29 anos e naquela época a médica falou, não, você é muito nova, não se preocupa com isso, não vai ser um câncer. Então, assim, por eu ter um autocuidado, eu corri atrás de investigar e aprofundar o que poderia ser aquele nódulo que aparecia no exame de imagem. Então, assim, você, a mulher, precisa ter esse autocuidado com você, independente da idade. É isso, gente. Muito obrigada. Acompanhe a gente nas redes sociais. É isso. Até a próxima. Até a próxima.